Mais de 200 caças da Coreia do Sul e dos Estados Unidos vão voar durante 5 dias nesta semana para um exercício militar conjunto que será o maior já realizado entre os dois países. Os aviões voarão 24 horas por dia durante essa semana. Os treinos, que vão acontecer no espaço aéreo da Coreia do Sul, também terão manobras e simulações terrestres para fazer frente à ameaça da Coreia do Norte, de acordo com as forças sul-coreanas. As manobras militares dos dois países contam com simulações aéreas e terrestres de respostas a atentados terroristas. A Coreia do Norte não se manifestou sobre o tamanho das manobras, mas costuma criticar os exercícios anuais que se estenderão até o dia 29 de agosto. De acordo com o regime norte-coreano, as atividades aumentam as tensões na Península Coreana, o que pode desencadear uma guerra nuclear na região. Aliados históricos, os Estados Unidos mantêm atualmente cerca de 28.500 soldados na Coreia do Sul para a defesa combinada contra a Coreia do Norte, que possui um amplo programa de armas nucleares. Para falar sobre a tensão entre as duas Coreias, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro, José Luiz Niemeyer. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente já sabe, já acompanha há anos essa tensão entre os dois países, que algum tempo atrás teve uma diminuição no tom e hoje, e agora, atualmente, volta uma tensão. Há algo de fato novo nessa tensão ou a gente vai seguir nesse clima sempre bélico entre as duas Coreias, entre provocações de ambos os lados? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite, o assinante da Record News. O que há de novo é o tamanho do exercício. Esse exercício ocorre de maneira rotineira, mas me parece agora com uma quantidade de meios, principalmente meios aéreos, muito grande, né? E durante 5 dias, 24 horas, também com operações terrestres combinadas, como a reportagem mostrou. Não só o tamanho, mas o momento também é algo para analisar junto com o assinante da Record News, né? Porque é um momento de guerra na Ucrânia, de conflito no Oriente Médio, de possibilidade de uma nova hipótese e guerra real entre Israel e Irã, por mais que um acordo de paz lá naquela região esteja sendo trabalhado, né, entre o Hamas e Israel. Há também uma competição muito evidente entre China e Estados Unidos. Estados Unidos é aliado da Coreia do Sul, a China é aliada da Coreia do Norte. Então, me parece que o momento do exercício deste porte, esse também é um outro fato relevante que a gente tem que analisar. E isso mostra uma outra questão, Gustavo. Mostra que, independente da vitória em novembro, de um candidato republicano, de um candidato democrata, Kamala ou Trump, os Estados Unidos permanecem com uma política de Estado na área da defesa nacional e de escolha e defesa dos seus aliados, no caso a Coreia do Sul. Ele mantém essa política de defesa a qualquer custo do seu aliado, que é a Coreia do Sul, com relação ao inimigo, a Coreia do Norte. E também aponta para uma outra questão importante, Renata, que é a questão dos Estados Unidos estarem atuando numa área que é uma área de influência chinesa, faz parte do espaço vital chinês. Por exemplo, temos a questão entre China e Taiwan. Então, o exercício militar deste porte, neste momento, nesta conjuntura internacional que tende mais ao conflito do que à cooperação, me parece que é fato muito relevante. Professor, agora como a Coreia do Norte reage, então, a esse programa? Kim Jong-un pode usar esses exercícios militares para justificar as suas próprias ações militares e também o desenvolvimento de novos armamentos? Renata, ele vai continuar investindo no seu arsenal bélico. A qualidade do arsenal bélico norte-coreano melhorou, mas ainda é muito obsoleto, né? Até porque dependia muito de um apoio da antiga União Soviética. Coreia do Norte, Rússia e China têm uma conversa diplomática próxima, mas o aparato militar norte-coreano precisa ser muito aprimorado.
não dá para comparar com o aparato sul-coreano, que tem o apoio direto de tecnologia militar norte-americana, que é um país muito importante na produção de tecnologia militar para as 3 armas, né? E é interessante também notar, para a gente acrescentar a discussão, que nós estamos falando de um exercício dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, não da OTAN. É importante ficar claro isso para o assinante da Record News. É um exercício dos Estados Unidos defendendo, ou que defende o seu aliado, a Coreia do Sul, e está organizando esse exercício. Isso não tem nada a ver com a organização do Tratado do Atlântico Norte, que aí já é uma organização que está atuando indiretamente, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Professor, você citou um aliado importante da Coreia do Norte, que é justamente a China. Mas eu queria trazer também para a nossa conversa o quanto que a Rússia tem se aproximado da Coreia do Norte e também se tornado um aliado. Como é que é esse negócio entre Coreia do Norte e Rússia, esse ganha-ganha? Por que essa aproximação, então, da Rússia? É tudo relacionado às sanções que o mundo ocidental colocou em cima da Rússia, então viu a Coreia como uma oportunidade? Não acho que a Rússia viu a Coreia como uma oportunidade econômica, Gustavo, mas sim uma oportunidade estratégica, porque está ficando claro nas relações internacionais uma divisão entre um grupo de países liderados pela China, cada vez a China tem uma postura mais proeminente, mais assertiva nas relações internacionais, seja na área do comércio, da política internacional, da diplomacia, e mesmo nas questões de segurança internacional, que a China sempre se posiciona, principalmente via Conselho de Segurança, que ela é membro permanente. A Rússia cada vez está mais próxima da China, aí sim os dois têm uma relação de cooperação econômica internacional cada vez mais adensada, né? E a Coreia do Norte também é um país que cerra fileiras com a posição chinesa. Então, você pode... E do outro lado, você tem os países, como eu disse, da OTAN, os países ocidentais, as potências regionais ocidentais mais importantes, Estados Unidos da América, a União Europeia como bloco. Então, a gente começa a perceber, nas relações internacionais, no mundo pós-Guerra Fria, né? O antigo conflito entre Estados Unidos e União Soviética, basicamente, né, foi durante 47 anos, que hoje nós temos dois polos de poder. Um polo ligado a países do Ocidente, né, liderados pelos Estados Unidos da América e pela União Europeia, e um outro polo de poder liderado pela China. E aí, tendo a Rússia como uma parceira importante na área econômica e comercial, e países como a Coreia e outros países também aliados juntos a este polo. Professor, qual é o poderio nuclear hoje da Coreia do Norte? A gente tem como ter acesso a essa informação e o quanto isso é motivo de preocupação, não só para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul, que, como a gente falou aqui, unem suas forças, mas também, por exemplo, para outros países ali da região que possam ficar preocupados com uma instabilidade local? Japão, por exemplo, o Japão se preocupa muito com um possível ataque norte-coreano, né? Muito próximo a Coreia do Norte do Japão para um lançamento de um míssil carregando uma bomba atômica. Agora, nós não temos essa informação. Acho que só os serviços secretos que têm essa informação de qual é o arsenal nuclear norte-coreano, né? O que se sabe é que eles estão investindo muito em mísseis de médio e longo alcance. Estão tentando, dentro da dificuldade que eu já disse com relação à indústria armamentista norte-coreana, mas eles estão tentando cada vez mais aprimorar a possibilidade do lançamento de uma bomba atômica, porque a questão da guerra atômica ou da bomba atômica sendo utilizada é muito importante se verificar como esse artefato será lançado. Geralmente por mísseis, os Estados Unidos também pode lançar bombas atômicas para os submarinos, mas o veículo que vai carregar esse artefato nuclear é algo estratégico, né, numa possível guerra nuclear. Mas não vejo nenhuma possibilidade no momento para alguma ação de perfil nuclear da Coreia do Norte com relação à Coreia do Sul ou com relação ao Japão.
Professor, mais cedo o senhor mencionou justamente as eleições americanas e a possibilidade de qualquer um dos candidatos vencer nessa relação com a Coreia do Norte. Isso ainda pode ser tema até dentro dos Estados Unidos, essa situação da Coreia do Norte? É bom lembrar que o presidente norte-americano Donald Trump, o ex-presidente, teve encontro justamente com Kim Jong-un, né? E até citou ele em alguns recentes discursos. O quanto que a Coreia pode ter algum peso justamente na eleição americana e também nos desdobramentos seguintes? Excelente pergunta, Gustavo. Isso mostra que o momento de se organizar esse exercício entre Coreia do Sul e Estados Unidos, principalmente com relação à força aérea dos dois países, com alguma ação terrestre também de treinamento, talvez tenha sido um momento um pouco sensível demais, muito próximo da eleição. Isso pode fazer com que o debate sobre os Estados Unidos terem uma postura mais assertiva nas relações internacionais ou menos assertiva nas relações internacionais, agora entre na roda de conversas das equipes de marketing de Kamala e de Trump, né? Como tratar disso? Os Estados Unidos continuarão a ter uma postura de se inserir ou de determinar o rumo de todo e qualquer conflito no sistema internacional contemporâneo, né, nos nossos dias? Talvez comece sim, tenho quase certeza que isso vai ser mencionado por Trump e por Kamala. Os democratas geralmente têm um olhar menos belicoso, mas os democratas também sabem a importância da ação estratégica de inteligência e mesmo, às vezes, uma ação estratégico-militar mais afirmativa, como já fizeram em momentos da história. Os republicanos geralmente têm uma postura, um olhar mais visando o norte-norte, né, o norte do hemisfério, uma visão com relação, no caso, fundamentado na história da Guerra Fria, né? E os republicanos têm uma postura dura com relação à China. A questão é que Trump é um republicano diferente, que ele tem um perfil mais isolacionista. Ele inclusive questiona a participação dos Estados Unidos na OTAN, com todo o gasto que isso traz para o orçamento norte-americano. Então, mas você tem razão, excelente pergunta. Este exercício de 5 dias, 24 horas por dia, usando as duas forças aéreas, né, de Coreia do Sul e Estados Unidos da América, será tema, assim, dos próximos debates e mesmo das incursões dos candidatos na mídia nos Estados Unidos e no mundo. Professor, eu te agradeço pela participação aqui no Jornal da Record News. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite. Até uma próxima. Eu que agradeço, Fabiano. Um abraço a você, ao Gustavo e ao assinante da Record News. Até mais.